Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo em grupo. Hoje temos o capítulo 13, no gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como um vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de arcar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo a mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnicas diferentes. No planeta, sabia que o meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No puro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir socorro a Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do Auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do Auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos, 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Assim, atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei o gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do pai são justos e santos, que me cabe fazer?
Ah, desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante. 304. Ah, é de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em regiões inferiores, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância no Ministério da Comunicação. Ah, mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas, era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. E pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconheço suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem a perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. Contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente nos campos de repouso. Era também impossível continuar a ler, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos em que tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde a se abrigou ultimamente, e reflita.
Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. E nisso termina esse capítulo. O que nós pudemos observar? Primeiro, o trabalho no plano espiritual, como na Terra, também temos que desenvolver atividades, lembrando sempre que a Terra é uma cópia do plano espiritual. Lá há tudo o que temos aqui, porém, melhor. 2. Técnica diferente. André já havia percebido que os tratamentos médicos do plano espiritual eram bem diferentes do que ele aprendeu na Terra. Lá, o amor é a primeira das técnicas de cura. Terceira observação, bônus hora. Também no plano espiritual, somos recompensados pelas atividades que temos. É possível que fiquemos inativos, mas dessa forma não teremos recursos para merecer ajuda extra, uma residência ou qualquer coisa além do básico. Eu lembro aqui que me foi contado uma vez que as pessoas que trabalham com crianças, seja no plano encarnado ou no plano espiritual, recebem bônus horas em dobro. Porque não é fácil, né, gente? Quarto item que nós encontramos. Precisamos cooperar para receber cooperação. É a lei universal que precisamos contribuir com o bem comum para merecer também que nos ajudem em nossas necessidades. Quem nada faz pelos outros não recebe também cooperação. O que Kardec nos conta a respeito desse tema, principalmente sobre o trabalho? Lemos no Livro dos Espíritos, capítulo 3 inteiro fala sobre o trabalho. Na questão 678, Kardec perguntou: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A resposta: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos material são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzam daí que o homem se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Na questão 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no quer que seja, cuja existência é, portanto, inútil? A resposta: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto este vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então terminamos aqui mais um capítulo. Aguardo vocês em breve. Espero que tenham gostado. Até mais.